nos conduzir nessa oração, para que nós sejamos dirigidos aí pelo nosso Deus. Ok. Pastor, me ouve bem agora? Estou te ouvindo legal. Ah, tá sem chiado agora, né? Sem chiado. Ah, era o fone de ouvido que estava com defeito. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor continua nos amando, apesar de nós sermos pecadores, ó Pai. E nós louvamos o Teu nome por isso. Obrigado por esta manhã, Pai. Obrigado pelo culto da manhã. Obrigado por esses momentos de escola dominical, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, dirija as nossas vidas, dirija o professor, o reverendo Marco Antônio, ó Pai, a sua explanação. Que o Senhor fale a cada coração aqui presente, ó Pai, nesta aula. E o Senhor, Pai, nos edifique para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. E que possamos, ó Deus, ao ouvir, ao aprender da Tua palavra hoje, possamos aplicá-la no nosso dia a dia, testemunhando do Teu nome, que as nossas atitudes, ó Pai, glorifiquem o Teu nome nas nossas vidas, Pai. É essa oração que nós fazemos e esperamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pepe, parece que é isso. Pepe chegou. Quem é você, Pepe? Dá um oi para a turma. Está nos ouvindo? Pepe? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Tem uma informação que é necessário eu passar aqui para vocês, que é essa que está aqui, tá? Eu pergunto, vocês estão enxergando a tela completa? Tem alguma coisa na frente da tela atrapalhando, obstruindo a visão? Tela clara. Tá legível. Tá legível, não tem nada assim, nenhum quadrinho, nenhuma janelinha em cima dela atrapalhando, não, né? Não tem não. Porque eu tenho algumas janelas abertas aqui, só para eu saber se não está atrapalhando. Estou acompanhando a lista de presença aqui. Márcio Espínola chegou, o Gleison e a Mariana também, bem-vindos. Então, gente, essa aula está sendo gravada, ela será disponibilizada no canal da IPN no YouTube, tá? Então, ao permanecer nessa sala, você está concordando com a disponibilização do vídeo e, se acontecer, a reprodução da sua imagem e da sua voz. Ok, gente? Então, essa é uma informação importante, porque com essa Lei Geral de Proteção de Dados aí, a gente precisa ter esse cuidado, ok? Quero passar também para vocês aqui nosso formuláriozinho de avaliação. Se você já quiser pegar o seu celular e fotografar aí, esse QR Code com a câmera do celular, ela vai redirecionar você para esse link que eu vou mostrar no final da aula, tá? Mas quem quiser já pode registrar aí para que vocês enviem a avaliação. Nós temos uma assessora pedagógica na nossa equipe, DPD, ela faz a tabulação de todas as avaliações feitas de todos os cursos, um relatóriozinho consolidado e envia para cada professor com as sugestões que vocês dão, tá? Eu recebi as sugestões de vocês, uma delas é a respeito da disponibilização dos arquivos. Para a próxima semana nós vamos providenciar isso bem direitinho, tá? Então, é muito importante aí que vocês participem, tá? O Márcio está dizendo que não está me ouvindo, apesar de perceber. Qualquer coisa. Vai ser ouvido e vai ouvir. Não sei se você consegue enviar em mensagem. Tenta aí. Quem não está ouvindo, saia e entre. Novamente, eu escrevi aqui, acionando o áudio quando entrar. Ok. Então, vamos lá. Na sequência aqui, pessoal, aqui está o nosso programa, né? A gente tratou da primeira aula, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e hoje nós vamos tratar de um tema da maior importância e que, para mim, tem
um significado muito especial poder dar essa aula para vocês hoje. Deus é a Trindade, com uma ênfase aí no Deus Pai, e na sequência virão as outras pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito Santo, sobre a doutrina da salvação, a criação, dízimos e ofertas, e a igreja e um pouco da história e ministério da nossa IPN. Tá bom? Então, vamos lá. A Trindade, o Deus Pai. Eu vou utilizar para essa nossa aula, tá? Na preparação dela. Só um minutinho que eu vou tentar ver se tem link direto para ela. Vou falar com o pastor aqui. Fala, Zé Reis. Pois não, Zé Reis. Pode falar, Zé Reis. Zé Reis, pode falar. Pois não? Cazuza? Oi. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá que o tempo está passando. Como eu estava dizendo, eu vou utilizar no nosso curso aqui, o Breve Catecismo Ilustrado, tá? Ele, de vez em quando, vai aparecer uma figurinha dessas aqui. Esse Breve Catecismo... Aguarda, por favor. Esse Breve Catecismo, dá uma mutada aí para mim no Zé Reis. Arthur, quando você vê alguém falando fora de hora, pode mutar ele, tá? Por favor. Esse aqui, gente, é o Breve Catecismo, tá, de Westminster, e esse aqui é o mesmo, só que ilustrado. Tá? Também nós vamos usar ao longo do nosso curso o Catecismo Maior de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster. Vocês vão ter em Presbiterianismo Avançado uma apresentação numa única aula desse material, tá? E é um material que, inclusive, nós vamos disponibilizar também nos arquivos desse curso em formato PDF para vocês. Esse aqui não, esse aqui você encontra no Kindle. Tá? Esse aqui não vai ter PDF dele não, mas no Kindle você acha muito bom esse material. Ok? Voltando aqui para o nosso compartilhamento da aula, eu quero também sugerir 3 livros para vocês. Fotografem isso aí, gente, que isso aqui é ouro, tá? Isso aqui vale ouro. Essa dica aqui vale ouro. Fotografe esses 3 livros, todos eles têm no Kindle, e você, podendo, leia. Eu li todos os 3 no último ano, entre outros livros, e tenho sido muito abençoado, desafiado, minhas pregações, minha vida de oração, meu relacionamento com Deus, que é o mais importante, tem experimentado um grande impacto pela influência desses autores aí. Deleitando-se na Trindade e deleitando-se na oração do autor Michael Reeves e a devoção trinitária de John Owen. Ok? Alguém pode me dar ok se viu aí direitinho o livro? Ok, já até fotografei. Tá tudo tranquilo. Ok. Cazuza, eu já li sua mensagem, Cazuza. E está me vindo, além da sua voz e do pessoal daqui, está vindo uma outra voz de fundo, muito parecida, inclusive, com aquele que faz a voz da IPN online. Está chegando junto aqui, está distorcendo tudo. O microfone do Troncoso está aberto, está fechado. Eu fecho o microfone da minha voz, mas eu estou falando agora... Não é isso. Não é isso que ele falou, não. Veja bem, o que está acontecendo é que está transmitindo no YouTube a classe com o Fabão, que ele faz a locução do vídeo IPN online. E você deve estar com o YouTube aberto aí, no seu celular. Então eu fecho o YouTube? Fecha o YouTube, que vai parar de chegar aí para você, tá bom? É porque hoje a nossa aula não vai ser transmitida no YouTube, tá bom? Certo. O link para sua amiga... E aí eu o seguinte, tem um link direto ou não? Tem, o ipn.org.br/compartilhe. Sim, aí quando entra numa sala geral. Aí diz assim, escolhe uma sala. Eu escolho uma sala e aparecem as opções, né?
e eu clico lá na sala, para chegar aqui, cliquei na sala presbiteriana aplicada. Isso. Porém, Isso mesmo. quem não está com o Zoom atualizado, o que ocorre? E eu vi, porque eu chamei no WhatsApp enquanto eu estava com o senhor aqui, me mostrou a tela, ela enxerga somente aquela sala principal, que acredito que do presbiterianismo avançado. E não aparece... A sala principal que ela está enxergando é o nosso stand EBD. Para ela enxergar as outras salas, ela tem que atualizar o Zoom. Ela não vai enxergar. Se não atualizar, não vai enxergar. Então é isso. Não. É atualização. Só atualizar. Aí ela vai ver lá embaixo aqueles 4 quadradinhos assim, ó. Salas simultâneas ou breakout rooms. Tá bom? Ótimo, tá ótimo. Pastor. Ok. Só vou dizer isso e volto para a sala aqui. Perfeito, tranquilo. Obrigado pela sua ajuda, viu, Carlos Luz? Então, vamos lá, gente. Vamos ler Atos 17, 22 a 31. Atos 17, 22 a 31. Queria um voluntário para fazer essa leitura, por favor. Quem pode me ajudar com a leitura? Alguém que não participou ainda. Atos 17, 22 a 31. Troncoso, é você. Vai lá. Bom dia, presbítero Troncoso. Bem-vindo aqui à nossa classe. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Então, 22 a 31. Isso. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Obrigado, Troncoso. Meus queridos, esse texto é um texto muito interessante, porque contrasta a idolatria, né, o politeísmo grego com a fé do cristianismo, né, a fé judaico-cristã, um único Deus. E Paulo chega ali em Atenas, ele fica atordoado, né, com aquela multidão de deuses, com tanto paganismo, e ele então se levanta e vai proclamar a fé no único Deus revelado pelo seu Filho eterno, Jesus Cristo. E então ele diz de maneira assim belíssima, né? Esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tinha lá um altar, dizem que tinha mais deuses do que telhas em Atenas, né? E para não deixar nenhum deus de fora, né? Parece aquele feriado que o catolicismo tem para todos os santos. Se esquecer alguém, bota todo mundo aí no mesmo pacote.
Então tinha lá um altar para o Deus desconhecido. Se faltou alguém, vai para esse aqui. Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncia o Deus que fez o mundo. Aí ele fala de Deus como Criador, como soberano sobre céu e sobre terra, tá? Um Deus que vai muito além da imaginação, não um Deus feito à imagem e semelhança do homem, mas é o inverso, aquele que criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Bem, com essa leitura introdutória, eu queria agora propor uma participaçãozinha de vocês aí. Será que vocês podem me ajudar? Quem é que está ligado com a gente aí? Manda um tinindo. Tem um tinindo, assim, um joinha. Para quem está apagado, você pode fazer, você clica, isso, ó, o Raul já mandou o joinha dele, tá? Então, quem tem, manda joinha, o Márcio mandou joinha também, o Gilberto e a Suzana, bem-vindos, o Tom está aqui com a gente, joia, o Evaldo mandou o dele, o Gleice, a Mariana, estou gostando de ver, Patrícia, show de bola, a turma está ligada. E o Pepe, vai mandar um joinha também, Pepe, para a gente? Estou esperando, hein? Então, gente, vocês que já se manifestaram aqui com o joinha, podem interagir com a gente um pouquinho. O que você me diria sobre essa declaração? Vocês estão enxergando normalmente a imagem? Tranquilo? A Leda está aqui também. Bem-vinda, Leda. Joia. Deus é um só. Zé Reis mandou o joinha dele. Todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram isso, gente? O que vocês acham dessa declaração? Vamos lá. Cazuza, diga. Pastor, eu não sei se foi do Spurgeon, se for do Spurgeon ou do John MacArthur, ele diz o seguinte, que todos os caminhos levam à justiça de Deus. É isso aí. Né? Outras correntes de crença, né? Tem que não, tudo é a mesma coisa, Deus é um só, no final todo mundo vai para Deus, todos os caminhos levam a Deus. Ele falou, não, todos os caminhos levam à justiça de Deus. Muito bom, Cazuza. Quem mais gostaria de comentar? Me lembro quem foi o teólogo. Essa é uma sacada muito boa, muito boa. Alguém mais gostaria de comentar? Vocês têm ouvido isso, gente? Sim, pastor. Tem, né, Marcinho? E, assim, acho que é uma máxima para justificativa do politicamente correto no âmbito da espiritualidade, né, digamos assim, né? Olha, não me venha falar da sua religião, a menos que você entenda que também eu tenho a minha e estamos todos no mesmo barco, direcionados aqui, e nos relacionamos com a divindade, com Deus, né? No final, tudo vai convergir para um único ponto, né? Então, que torna até um pouco mais, quando assim, difícil a gente levar a pregação do Evangelho a cabo, né? Digamos assim, como há algum tempo atrás não se tinha esse conceito, né? Era mais fácil quando havia antagonismo, né? Seu Deus é diferente, ou eu não acredito em Deus, mas quando você parte para a aceitação indiscriminada, né, de colocando todas as crenças num balaio só, né, realmente é uma boa tática, né, satânica para iludir e enganar as pessoas, né? Muito bem, gente. Você vê que até os atenienses, primitivos como eram, já sabiam que Deus não era um só. Né? Que haviam vários deuses, adoravam vários deuses, só que eles não conheciam o único Deus verdadeiro. Se a gente colocasse aqui que o Deus verdadeiro é um só, beleza, né? E é o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Mas antes da gente ir para o texto bíblico, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas crenças que existem em relação à pessoa de Deus, tá? Por exemplo, quem pode traduzir para mim o que está aqui escrito nesse ônibus londrino, típico, característico, encabeçando uma campanha na Inglaterra? Quem pode ler para mim? Traduzindo já. Preciso de ajuda, gente, e da participação de vocês. Vamos lá.
provavelmente não existe Deus. Então, pare de se preocupar e aproveite a sua vida. Muito bem. Sabe quem é esse cidadão aqui, simpático, aqui na porta do ônibus? Alguém o reconhece? É o Dawkins? Dawkins, Richard Dawkins, né? É um neo-darwinista, né? Um grande ateu, opositor da fé cristã e da fé religiosa, de qualquer maneira. Eu ouvi ele falando uma vez o seguinte: existe uma possibilidade de Deus existir, mas é a mesma de existir como é que ele usou? Aquele animal que tem um chifre assim, mitológico. Como é que chama aquele animal? Unicórnio. Ele falou, é a mesma de existir um unicórnio. Então, além de ser cético, ele é um bufão, né? Um zombador da palavra de Deus. Mas aqui você tem uma abordagem a respeito de Deus, que é a abordagem que você falou, e foi você que falou, Arthur, que ele é um quê? Ateu. Ateu. É o ateísmo, tá? Mas tem outras. Vamos lá, vamos caminhar para outras aqui. Não, desculpa. Tem outras abordagens. A outra abordagem, por exemplo, é a do mestre Yoda, tá? Qual é o grande bordão do Star Wars? Quando a pessoa vai numa missão, quando vai numa viagem, eles têm que a força esteja com você. A força esteja com você. O que é isso, gente? Isso é uma expressão nas artes de um conceito religioso chamado deísmo. O que é o deísmo? Você não nega a existência de uma mente superior, de algo que está acima de todas as coisas aí. Você não nega, mas você não afirma também um relacionamento com esse Deus. Não há como se relacionar com esse Deus, porque ele não é ele é isto. Então, o Yoda, o mestre Yoda, ele fica nessa categoria aqui da dúvida, né? Da interrogação a respeito de Deus. Tá? Por isso, deístas não oram a Deus, não se relacionam, não cultuam a Deus, porque Deus não é um ser relacional. E, infelizmente, às vezes o crente age assim com Deus, né? Ele não ora, não depende de Deus, não tem uma vida devocional consistente. Tem crente que é um deísta praticante. Ele crê que existe Deus, mas isso não impacta o dia a dia dele, o seu relacionamento com Deus. É muito frio, muito distante, muito autossuficiente essa pessoa, né? Uma outra maneira também que nós encontramos que as pessoas têm em relação à pessoa de Deus é que Deus é uma pessoa só, não são três pessoas. E quem sabe me dizer quem é que defende isso, que Deus é uma pessoa só e que Jesus é uma criação de Deus. Ele não é Deus da mesma categoria eterno como o Deus propriamente dito. Quem é que ensina isso aí de casa em casa, em duplas? Testemunha de Jeová. Testemunhas de Jeová. No site deles está escrito o seguinte: a Trindade não é um ensino de Jesus. Deixa eu voltar aqui, que eu estou fazendo uma coisa aqui. Vamos lá. A Trindade não é um ensino de Jesus ou dos primeiros cristãos. Conforme mencionado anteriormente, é um ensino da igreja. Tá? Jesus é a mais nobre das criações de Deus, mas não totalmente Deus. Jesus, na verdade, olha isso, hein? É o arcanjo Miguel. E o Espírito Santo é a força cósmica de Jeová. Uma posição muito parecida com a dos kardecistas, tá? Que também creem que Jesus é o Espírito mais evoluído. E na história teve um presbítero, os presbíteros são uma bênção, mas esse foi um presbítero que trouxe muito transtorno para a igreja. Ele ensinou que Jesus era também uma criação divina. Isso foi no século IV. Quem você sabe o nome do presbítero que deu origem a essa heresia, que os testemunhos de Jeová, os kardecistas, apenas requentam ela, mas é antiga, lá do século IV. Sabem dizer quem é o nome dele? Ou da sua heresia? O Ário? Ário, esse mesmo. E o nome da heresia?
Qual era? Arianismo, tá? É o arianismo, beleza? Bom, e nós temos também um outro conceito, que é o conceito de que Deus, ele na verdade, são três deuses, distintos e separados. Existe uma série na televisão aí, um reality show, na verdade, chamado Sister Wives, tá? Que são esposas irmãs, né? E é um reality show de uma família poligâmica. O marido chama Corey, as esposas Christine, Mary, Robin e Janelle, tá? E esse seriado, ele mostra a realidade da poligamia entre os mormons. E a doutrina dos mormons, eu estou falando da poligamia aqui só para relacionar, né, com esse grupo bastante esquisito, né, assim, muito estranho, o mormonismo, mas, para usar um termo polido aqui, educado. Olha o que eles ensinam. Deus, Pai, é um homem honrado e exaltado que se tornou Deus. Já começa por aí o problema. E ele gerou com sua mulher seus filhos, Deus Filho e Deus Espírito, inferiores ao Pai. Essa trindade não é eterna ou toda-poderosa. E há vários deuses para vários mundos. A trindade são os três deuses do nosso mundo. Não é que tem gente que acredita nisso e segue isso, né, gente? Que coisa. Tá? Então, esses são exemplos. E nós temos um exemplo mais crítico, assim, que muito evangélico embarcou assim, forte, com aquele filme A Cabana, o livro e o filme A Cabana. O pessoal divulgou de púlpito, falando que era ótimo, que era muito bom, mas você tem aqui um livro muito estranho que fere o que é o conceito bíblico da Trindade, né? Primeiro porque apresenta Jesus, o Deus como sendo mãe, e a figura por excelência que revela a autoridade na sociedade humana é o pai. Então, quando você coloca a mãe, você está subvertendo, não, isso não é demérito para as mulheres, é uma questão de papéis, né? O papel da mulher não é ser o cabeça nem o líder do seu lar, esse é o papel atribuído na criação ao homem. Então, quando você inverte isso, é uma inversão, uma liberdade que fere o princípio bíblico, né? E você tem um modelo muito parecido com o dos mormons, porque você tem o pai aqui, a mãe aqui, né? Jesus e o Espírito Santo como três pessoas distintas e separadas uma da outra. Não é isso que a Trindade nos ensina. Não é possível separar a Trindade, né? Então, esse é um ensino realmente muito estranho, né, da parte da Cabana, que também lembra uma outra heresia do passado, que dizia que Deus, no momento, ele é o Pai, no Antigo Testamento, ele é o Filho no Novo, e agora ele é o Espírito Santo. Mas é uma pessoa só em modos diferentes de ser. Tá? Muito bem, gente. Então, em resumo, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o resuminho dessa nossa introdução. Está aqui. Tá? Esses são os conceitos de Deus. Aquele que nega a existência de Deus, qual o nome que você dá para isso? Me ajudem lá, vamos lá. O ateu. Ateísmo. É o ateísmo. Aquele que não nega a existência de Deus, mas não estabelece uma relação pessoal com Deus, porque Deus não é um ser. Deus é um conceito, uma inteligência, ele que é a inteligência que deu origem a tudo e que explica a lógica desse mundo. O nome disso é deísmo, tá? Com deísmo. A crença de que Deus é uma pessoa só é o unitarismo, tá? E a crença de que Deus são três pessoas distintas e totalmente separadas uma da outra é o triteísmo. E a crença de que Deus ele é três pessoas distintas, porém inseparáveis, formando um único ser, né? Algo que realmente nos desafia na nossa compreensão, é a doutrina da Trindade. Está aí a nossa
a nossa introdução, tá bom? E, a respeito disso, nós temos essa fala do famoso James Packer, está vivo ainda, uma mente brilhante na teologia, que a Trindade é o mais difícil pensamento que a mente humana já teve que lidar. Não é fácil, mas é verdade. É um mistério que foi revelado a nós. Nós não podemos compreender a Trindade exaustivamente, mas nós temos na palavra de Deus suficiente informação para que nós possamos conhecer, nos maravilhar e também relacionar com a Trindade, tá? Ok, Zé Reis, você está com visita em casa, só deixar o áudio fechado aí e fique à vontade, tá? Muito bem. Então vamos à parte mais importante da nossa aula, a Trindade na Bíblia, tá? Quem é que poderia, que não participou ainda, fazer essa leitura para nós do texto de Salmos 29, 2, por favor? Estão me ouvindo? Sim, por favor, obrigado. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmo 29, versículo 2. Obrigado, Leda. Muito bem, gente. Sabe o que isso tem a ver com a Trindade? Um teólogo muito admirado do século XX, chamado Karl Barth, ele diz o seguinte: a triunidade de Deus é o segredo da beleza de Deus. Uau! Então a gente começa a perceber que esse tema da Trindade não é um problema teológico para ser resolvido, mas é uma beleza divina a ser admirada. A beleza que fala aqui da santidade de Deus, né, é o fato de que ele é um único Deus que subsiste, que existe na forma de três pessoas distintas: o Pai, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade, ela, de fato, não existe na Bíblia a palavra, mas é uma verdade bíblica, é uma revelação de Deus para nós. E nós somos criados, meus queridos. Olha, o que eu vou falar aqui agora é a coisa mais importante dessa aula, o resto é desenvolvimento da aula, tá bom? Guarda isso. Nós somos criados para nos deleitarmos na Trindade divina. Nós somos criados para ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, prazeroso, significativo, tá? Um daqueles autores que eu mencionei no começo, o Michael Reeves, ele diz que o ser triuno de Deus é a alegria do cristianismo, que dá brilho ao cristianismo. Oi? Alguém pediu a palavra? Acho que não, né? Foi só um ruído. Muito bem. Ok, gente. Então, agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu preciso que vocês tenham uma Bíblia perto aí de vocês e que vocês me ajudem, para a gente não ficar aqui falando o tempo todo sozinho, tá? Então, vamos lá. Eu preciso que alguém leia para mim o Salmo 27:4, por favor. E outra pessoa depois, Isaías 44:6. Nós vamos fazer agora aquele velho modelo tradicional de aula, tá bom? O professor na sala pede para o pessoal ler a Bíblia, o pessoal lê a Bíblia, participa, tá bom? Então vamos lá. Quem vai ler para mim o Salmo 27:4? Que também Posso ler, fala pastor? Por favor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quem foi a Patrícia que leu? Foi. Obrigado, Patrícia. Tá? Muito bem, gente. Olha só o anseio, o anelo da alma do salmista, provavelmente Davi, né? Ele queria algo intensamente, era um anseio da alma dele, que ele buscava de todo o seu coração, contemplar a beleza do Senhor. Então, na prática, o que seria essa contemplação da beleza do Senhor? É compreender melhor as pessoas da Trindade e ter com cada uma delas um relacionamento de comunhão, um relacionamento com Deus único,
mas um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Apenas quando a gente compreender, meus queridos, a implicação de Deus ser uma trindade, é que nós vamos, de fato, poder apreciar a beleza de Deus, nós vamos poder nos maravilhar com a sua amabilidade, com o seu amor que nos arrebata, né? E vamos também experimentar essa bondade transbordante de Deus. Sinceramente, eu queria muito e orei para que Deus me dê a graça de conseguir transmitir isso para vocês, não conceitos teológicos, mas que vocês saiam dessa aula aqui hoje admirados com a beleza da santidade de Deus e dispostos a um relacionamento íntimo com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Tá? O versículo de João 10, 30 a 33. Nós vamos começar a falar, então, das pessoas da Trindade agora. E eu peço que alguém leia para mim. Aliás, Isaías 44, 6. Raul, vai ler, Raul? Vou só um instante, que eu estou abrindo aqui no... Ok. O texto bíblico que o Raul vai ler, ele afirma, então, a unicidade de Deus. Ele desmonta, primeiro, o ateísmo, que diz que Deus não existe, e ele desmonta também, ele confronta a ideia triteísta dos mormons, de que Deus, na verdade, são 3 deuses, que a Trindade é formada por 3 deuses distintos. Isaías 44, 6. Raul. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente. Que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Ok, tá bom. Obrigado, Raul. Desculpa. Isso. Então, além de mim, não há Deus. Que Deus há semelhante a mim, né? Na minha versão aqui está, além de mim, não há Deus. Então, estabelecida essa ideia da existência de um Deus único, nós temos que acompanhar a Bíblia. Se a Bíblia diz que Deus é um só, Deus é um só. Mas se a Bíblia diz que o Pai é Deus, e que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, então nós temos que somar as duas informações e não fazê-las entrar em choque. Elas são complementares. Existe um único Deus que subsiste na forma de 3 pessoas distintas, porém inseparáveis, indivisíveis. Tá? Marco, posso fazer pergunta? Deixa eu... Claro. Pois não, Tom, pode falar. Essa condição de um Deus inseparável, indivisível, como que ela se sustenta, já que Jesus veio à Terra, ressuscitou e subiu, né? E mantém esse corpo, né, de homem no céu. Né? Okay. Você pode explicar melhor a sua dúvida, qual é? Porque você descreveu o que de fato aconteceu. Né? Jesus veio e hoje, com seu corpo, ele está nos céus, à destra de Deus. O assunto como o senhor citou lá, para nós é difícil de a gente entender, parece que não cabe na nossa mente. Então é mais fácil para nós entendermos como um Deus inseparável, com papéis distintos, sem a vinda de Jesus, né? Então parece que quando Jesus veio, ele descolou dos outros 2, se fez homem e subiu ao céu, né? Então, assim, essa característica de inseparável, ela fica mais difícil da gente entender quando já tem uma pessoa da Trindade num formato diferente, né, lá em cima. Então, eu tenho dificuldade de entender essa característica inseparável, já que Jesus subiu e tem um corpo, né? Ok. Então, existe um conceito na doutrina reformada que é chamado de o extra-calvinístico. Podem anotar isso, depois dar uma pesquisadinha aí na internet, tá? Extra-calvinístico. O que é isso? É a constatação de que, embora Jesus tenha se encarnado e ele continua com o corpo humano à destra do Pai,
ele continuou com seus atributos divinos. E um dos atributos divinos é a onipresença. Aí eu pergunto, como Jesus poderia hoje estar, e na época da sua encarnação, e hoje estar expressando essa sua característica da onipresença se ele está restrito a um corpo humano? A doutrina do extra-calvinístico nos ensina que Jesus, sim, ele se encarnou, mas ele de certo, de uma maneira que nós não conseguimos precisar ou compreender perfeitamente, ele continua existindo na forma espiritual e onipresente. Então, ele está ali limitado no corpo, mas ele também está ali fora, ele vai além do seu corpo humano, no qual ele se encarnou. Tá? E nisso aí você tem, então, essa unidade da Trindade indivisível. Né? Você tem essa manifestação de Jesus corpórea, da encarnação, que ele honra até hoje, assumindo a nossa forma, mas ele também não está circunscrito apenas ao seu corpo. É algo, vamos dizer, uma constatação que você tem que fazer, de certo modo, ela é lógica, porque Jesus não poderia perder a sua onipresença com a encarnação. Ele colocou de lado, mas ele não deixou de ter seus atributos divinos. Né? Então, realmente é uma questão complexa, né, essa da Trindade. Nós vamos poder afirmar com muita segurança aquilo que a Bíblia é clara e vamos ter que reconhecer a nossa limitação de abarcar tudo que essa doutrina, tudo que o ser de Deus com a nossa mente finita. Calvino ele dizia também que Deus, quando se revela a nós, ele faz uso de um princípio chamado da acomodação divina. O que é isso? É como se Deus tivesse zipado, compactado a parte do que ele é, do seu conhecimento, do conhecimento a respeito de Deus, daquilo que cabe no nosso HDzinho aqui, que cabe na nossa mente. Mas nós não temos toda a revelação de tudo que Deus é, de toda a sua grandeza. Tanto que João vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e ao teu filho, a quem tu enviaste. Nós vamos passar a vida eterna conhecendo mais a Deus. Há muito mais de Deus para ser conhecido. Nós conhecemos o suficiente para um relacionamento de amor e para a nossa redenção. Fala, Cazuza. Pastor, dentro do que o senhor falou, há uma passagem em Daniel, que eu não me recordo qual, que ele diz que tem coisas que jamais serão reveladas. Há mistérios de Deus que jamais não será revelado. Né? E essa pode ser uma dessas. E eu gostaria de saber se é correto ou não, quando Jesus Cristo diz que é necessário que ele vá para que o Consolador venha. Enquanto Jesus Cristo esteve entre nós, ele era onisciente, como atributo de Deus, da onisciência, ele era onipotente, mas ele não era onipresente. Onipresente por quê? Porque ele estava num corpo humano e só estava em um lugar ao mesmo tempo. Mas ele podia agir, claro, pela vontade de Deus, se submetendo a ele, à distância, como foi no caso do milagre no filho, da cura do filho do servidor. Porém, ele não era onipresente ou era onipresente, e essa não foi a necessidade, justamente por ele, enquanto ser humano, não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda que oniscientemente estando. Ele diz que eu tenho que ir para que o Espírito, aquele que vai habitar em nós, nos cristãos, né, possa vir, e esse sim, na condição de poder estar habitando em todas as partes, né, aqueles que Deus previamente já predestinou para isso, aí sim a onisciência está presente por meio do Espírito Santo, porque enquanto Jesus esteve como humano, andando, ele não estava em todos os lugares, ele tinha noção de tudo, porém não podia estar presente em todos os lugares, porque ele estava num corpo físico só. Então, quer saber se está certo ou não é correto. Não, sim, ele abdicou da sua onipresença enquanto no corpo encarnado, né? Ok?
E ele queria mostrar para a gente como é que é um ser humano de verdade. Um ser humano de verdade é como ele foi, e ele o foi na dependência do Espírito Santo. E esse é o caminho para nós, fazermos como ele. Tá? Agora eu vou dar uma caminhada, gente. Jesus disse o seguinte. Oi. Rapidão, pastor. Oi. É só minha contribuição, que eu estava tentando falar aqui. É porque a Trindade, para mim, tem uma coisa muito legal, pelo menos sempre vem à cabeça, que um dos caminhos para a gente tentar materializar essa explicação da Trindade, deixar para a gente um pouco mais plausível, vem da física quântica. E é muito legal perceber isso. Não sei se o senhor já leu um pouco sobre isso, mas tem a menor partícula do mundo, do universo, que é chamada partícula de Deus, que ela tem uma capacidade de ser energia e ser matéria, e ela faz parte de um todo, entendeu? Então, para mim, fica claro que o todo é Deus, único e onisciente e onipresente, e esse quarks, por exemplo, uma representação do que seria Jesus aqui conosco e o Espírito Santo sendo a parte vista como de energia dessa. A gente só não conseguiu encontrar, como o senhor falou, uma forma de explicar de uma maneira que compreendamos, né? Que a gente possa compreender mesmo a existência da Trindade e a sua influência em nós e a nossa interação com ela. Mas está claro que ela está aí. Ok. Essa é uma abordagem que pode ser feita. O professor Adalto Lourenço tem alguns vídeos em que ele, no YouTube, que ele procura demonstrar isso, a expressão da Trindade na criação. Então, quantas coisas, essa tríade divina, ela se manifesta também nas coisas da natureza, no tempo, nos estados da água, etc. Mas tem uma abordagem que é melhor do que essa, que é a que eu quero entrar aqui agora. Eu vou pedir agora para vocês aguardarem um pouquinho e participarem mais no final, para eu poder dar uma caminhada aqui. Mas eu agradeço muito, todas as participações estão sendo ótimas. E está sendo bem legal, porque hoje vocês estão mais falantes, isso é ótimo. Mas a abordagem melhor para a gente compreender a Trindade é uma abordagem relacional. Eu e o Pai somos um. Quem disse isso foi Jesus. E ele acabou de declarar aqui, nessa expressão, e nesse nome, nessa designação dada a Deus, Jesus ele acaba de entregar que Deus não é monopessoal. É um Deus multipessoal. E somando os versículos, nós vamos ver que ele é tripessoal. Porque, veja bem, se ele é pai, ele só é pai porque ele tem um filho. Haveria possibilidade do pai existir na eternidade sozinho, sem um filho? Ele não poderia ser chamado de pai. E outra, a Bíblia diz que Deus é amor. Quem que ele amaria lá na Trindade se ele estivesse sozinho? Se ele fosse uma única pessoa. Para Deus ser amor e ser pai, Deus tem que ser mais de uma pessoa. E Jesus disse que o Pai o amava desde antes da criação. Em João 17, 24, Jesus diz: Pai, graças te dou por isso, por aquilo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes que houvesse criação, o Pai amava o Filho. Então, isso demonstra que Deus que é amor, ele não pode ser uma pessoa só. Senão, ele teria que ter criado o Filho para se realizar no Filho, para poder, já que eu sou amor, eu preciso criar alguém. Deus teria uma necessidade de criar o Filho. E teria uma necessidade de criar os homens. Não, Deus não criou o Filho, porque o Filho é seu Filho eterno, de eternidade a eternidade. Ele é Pai de eternidade a eternidade. Ele tem o Filho eterno dele. E ele não precisou nos criar. Se Deus nos criou, criou por amor e não por necessidade. Então, essa é a melhor abordagem que prova a eternidade do Filho, prova que o Pai é amor, que sem o Filho ele não seria Pai, sem o Filho ele não seria amor. E a pessoa do Espírito Santo só vem a brilhantar essa comunhão divina, porque
muitas vezes, se você tem duas pessoas que se amam a tal ponto que ninguém mais cabe ali naquele relacionamento, isso vira um relacionamento até mesquinho. Então, a Trindade é uma Trindade em amor generoso. São três pessoas desfrutando desse amor. Agora, o Pai, gente, é a fonte primária do amor. A gente pode pensar no Pai como a nascente e o Filho como a correnteza. E nós aqui embaixo, desfrutando disso. O amor vem do Pai para conosco, por meio do Filho. E nós bebemos dessa água do amor de Deus. E quem, de fato, internaliza isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, o conceito da Trindade ele está intimamente relacionado com o fato de que Deus é amor e de que Deus se manifesta em amor para conosco. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. É o que a palavra de Deus, então, nos ensina. Tá? Tudo, então, que Deus faz, gente, isso aqui, agora estou chegando a um ponto muito importante da nossa aula. Tudo que Deus faz, Ele faz como um Pai amoroso. Gente, a minha bateria apitou aqui que está acabando, eu só vou conectá-la aqui, desculpe a falha, tá? Peraí, não fujam. Estava conectado, mal conectado. Eu vim mais cedo aqui antes do culto e, felizmente, já está ok. No ponto mais importante da aula, eu fui interrompido, hein? Tudo que Deus faz, Ele faz como Pai. Qual é a função do Pai? Dar vida, cuidar, proteger. Tudo que Deus faz, Ele faz como Pai. Ele criou porque Ele é aquele que é o doador da vida. Ele sustenta esse universo todo, tá? Governa o universo como um Pai. Ele cuida da igreja como um Pai. Tá? Ele é fonte de vida e de amor. Todas as vezes que nós pensássemos no Pai, nós deveríamos pensar desta maneira. E mais, deveríamos pensar que nós só enxergamos isso e nós só temos acesso a isso graças ao Filho, que morreu na cruz para quebrar a parede que nos separava do Pai, transformar nosso coração de pedra num coração de amor para com o Pai, de desfrutar do amor do Pai. E que é o Espírito Santo quem viabiliza tudo isso, que torna tudo isso real. Percebe que tudo está girando em torno do amor de Deus, então, por nós? Salmo 103, 13 diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aqui eu vou colocar uma coisa para você pensar que o James Packer falou. Se você quiser julgar até que ponto você entendeu o que é o cristianismo, descubra que valor você dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como seu Pai. É aqui que a gente mostra o quanto a nossa fé ela está esclarecida e amadurecida. E o Packer disse, se este pensamento não dominar e controlar suas orações, sua adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra que você não entendeu bem o cristianismo. O quê? O seu conceito de Deus como Pai. O seu relacionamento com Ele como Pai. O John Owen, o príncipe dos puritanos, né, naquele livro que eu mencionei no começo, ele diz, a maior tristeza, o maior fardo que alguém pode lançar sobre o Pai, a maior falta de bondade para com o Pai, é não crer que Ele ama você. Porque Deus é amor. Essa é a principal característica. Bem, e aqui nós temos, então, meus queridos, deixa eu compartilhar aqui, caminhando para o encerramento da nossa aula. Espera aí, vamos lá. Esse texto que diz, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. A Trindade nos honrou com essa visita ilustre ali à beira do Jordão. Um rio que foi desprezado por Naamã. E o profeta falou para ele se banhar no Rio Jordão lá, e ele falou, lá na minha terra tem rios muito melhores, pois foi nesse rio piorzinho aí
no meio de pecadores que a Trindade se manifestou. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo numa forma parecida com a de uma pomba, e Deus dos céus dizendo: esse é o meu Filho amado. Olha aí o relacionamento de amor. E sabe por que Deus nos ama? Porque Cristo nos comprou para Ele e se uniu a nós. Quando quando o Pai olha para mim e para você, Ele vê o Filho dele. E aqui, gente, outra coisa sensacional, extraordinária. O amor que Deus tem pela minha vida e pela sua é o mesmo amor que Ele tem pelo Filho dele. Você pode falar, não, é demais isso, não pode ser. É. Você é o corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos um com Ele. E o Pai olha e nos vê como um e nos ama como Ele ama o seu Filho amado. Esse é o conceito, então, da Trindade, meus irmãos. E nós vamos aqui fazer uma aplicação final para a nossa aula. Deixa eu caminhar aqui, vou pular algumas coisas. Isso. Olha o que o John Owen, príncipe dos puritanos, escreveu há quase 300 anos. A comunhão com Deus sempre envolve ter prazer em toda a divindade. Contudo, significa também ter prazer com cada pessoa da Trindade. Existe um sabor distinto quanto à nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Com o Pai, nós reconhecemos, maravilhados, que Ele é a fonte do amor. É o amor de Deus que o moveu em todas as coisas, inclusive com a criação, com a redenção. O Filho foi aquele quem pavimentou o caminho, a ponte, para que nós pudéssemos ter acesso aos tesouros do amor de Deus para conosco. E o Espírito Santo é aquele que torna tudo isso compreensível, que nos faz crer nisso, que nos permite, nos capacita a experimentar do amor do Pai, que acaba afetando quem nós somos e transformando o nosso coração. Para isso, então, gente, eu quero propor aqui 3 aplicações. Tá? A primeira delas é a seguinte: já que há um sabor distinto com cada pessoa da Trindade, há um aroma, né, específico, né, de um modo poético falando, com cada pessoa da Trindade, qual que deve ser a nossa atitude diante desse conhecimento que nós temos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Primeiro, você tem um Pai no céu. Pai nosso que está nos céus. Stott falou que é muito triste um filho que é órfão, mas mais triste ainda é ser órfão espiritualmente e não poder chamar a Deus de Pai, o que só é possível pela mediação do Filho. Então, se você tem um Pai que aquilo que mais o caracteriza é o amor dele por você, ore com essa confiança. Adore a Deus com essa confiança de que Deus é seu Pai, um Pai de amor. Conte com Ele. Não reproduza as más experiências que muitos de nós tivemos com o nosso pai terreno e projetando isso em Deus. Os pais terrenos deveriam imitar a Deus. O Pai de verdade é isso. Fonte de vida, de cuidado, de amor, interesse pelo filho. Ore a Deus com essa confiança. Em relação ao filho, nós temos uma família. Ele é nosso irmão mais velho. Eu e você somos irmãos em Cristo. E Jesus ama essa família a ponto de ter morrido por ela. Por isso o salmista diz que é preciso beijar o filho, honrar o filho, obedecer o filho. Aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Beija Jesus, um beijo de amor, de respeito, de submissão à sua vontade. E em relação ao Espírito Santo, se ele é aquele, então, que traz ao nosso coração, né, todas essas experiências, seja cheio do Espírito Santo, seja dócil para com o Espírito Santo. Peça a Ele para ter cada vez maior controle sobre a sua vida. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Veja como o nosso relacionamento com a Trindade ele é multifacetado, né? É rico. Aqui, meus irmãos, eu faço um apelo a você, sabe? Cuidado, não se relacione com Deus como uma ideia, um conceito, Trindade, um conceito. Não, são 3 pessoas. É um ser tripessoal e um relacionamento tripessoal. Um único ser, mas 3 pessoas, cada uma delas com nuances,
e aspectos diferentes para o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, queridos, aqui nós terminamos a nossa aula. Eu ainda estou aprendendo a usar essa ferramenta com controle do tempo, né? Essa questão de entra, de conecta e tal, a gente perde um pouquinho de tempo nisso aí, mas eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essas aplicações finais. Alguém? Gilberto, Suzana? Pastor, eu queria... Oi, tudo bom? Bom dia. Tudo. Eu queria fazer só um comentário, uma dissertação da ideia da onipresença, mas pode ser depois do encerramento, não precisa ser necessariamente agora. Né? Tá certo. Mais alguém gostaria de comentar sobre Deus tripessoal? Viram como é que mudou o foco aqui, gente? Eu poderia ter seguido numa linha de exemplos da natureza, exemplos lógicos, filosóficos sobre o ser triuno de Deus. Mas a opção que eu fiz, e eu agradeço isso ao autor Michael Reeves, no livro dele, Deleitando-se na Trindade, que a Trindade não é um cadáver para ser dissecado, é um ser divino para um relacionamento de amor e deleite espiritual, sabe? Então, tem sido feito muita diferença isso para mim, nas minhas orações, no meu estudo da Bíblia, no meu relacionamento, no meu ministério na igreja, nas minhas pregações. Saber que Deus é assim e cultivar assim um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Algum comentário, gente? A mais? Pastor, eu gostaria Fala, de Tom. usar um comentário. Diga, Tom. Certamente essa visão de um contato pessoal com cada pessoa da Trindade, ela é um desafio para nós. Muitas vezes para nós fugirmos de uma mecânica, às vezes até aprendida na infância ou na comodidade dos dias, a gente buscar a Deus de uma forma geral, né? Certamente será um desafio buscarmos distintamente as pessoas, e até difícil colocar isso em palavras, porque talvez esteja no âmbito da oração em si, né? Não a oração, eu digo, não uma mecânica da oração de sentar ou ajoelhar para orar, mas na relação, tá? E eu espero assim, se eu já alcançar de Deus a resposta dele, o feedback, não necessariamente a busca por uma das três pessoas, eu já estarei muito feliz com a experiência, né, de receber isso de Deus. E então, assim, o que eu quero dizer, e não estou conseguindo dizer, é que nós temos um longo caminho de intimidade com Deus para conseguir falar algo parecido que esse slide o Owen nem falou, né? Nós sentíamos de estarmos tão perto dele ao ponto de sentir o seu cheiro, né, a comunhão gostosa, e poder saber, se é que podemos saber, discernir entre as pessoas, sabe? Em resumo, nós precisamos buscar de Deus uma intimidade capaz de dizer algo parecido como ele disse, né? Muito bom, Tom. Essa é a beleza admirável que nos deixa perplexos da santidade de Deus. É Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, Tom. Cazuza. Pastor, eu só dou glória a Deus pela sua vida, por essa aula de hoje. Reforçou muito, né, o meu entendimento sobre o que há muito eu creio, que nós temos um Deus de relacionamento e nós temos um Deus que nós necessitamos cada vez mais ter intimidade com Ele. Hoje o Senhor fundamentou muito bem, Deus, por meio do Senhor, nos fundamentou muito bem quanto a isso, né? Isso foi muito importante, nos fortalece. Eu já venho preocupado um pouco com isso. Eu tenho um grupo de estudo que eu participo com a menina lá de Foz, minha mãe, os familiares meus. Nós estamos em João, né? E no começo de João,
1 João, versículo 1, diz já da importância, né, de como Deus se relacionava muito com Jesus, né, e tudo por meio dele foi feito. E que esse amor, isso que o senhor disse hoje, que é o mesmo, eu nunca tinha ouvido isso, né? Não sou tão antigo assim na fé, mas isso é um oxigênio a mais que me dá, além de tudo, né, que foi dito aqui, me fundamentou muito hoje. Eu até então, além de tudo, pela fé, né, eu sabia que nós temos um Deus de relacionamento, eu sabia que nós temos um Deus que nós precisamos ter intimidade, mas pela fé que eu tenho. E hoje eu vi o Senhor nos trouxe aqui, e certamente Deus, a fundamentação para isso. Quero dar glória a Deus por isso. Só isso, pastor. Amém. Obrigado, querido. Meus irmãos, fica aqui então a sugestão para a leitura, tá? Eu não sei nem dizer para você qual dos três você pode ler primeiro, porque todos os três são maravilhosos e são nessa direção, viu, Tom? De conhecer mais a Deus na beleza de cada pessoa e ter com cada uma delas um relacionamento e, ao mesmo tempo, com todas elas, pessoas, porque é um único Deus. Deleitando-se na oração, a devoção trinitária de John Owen e deleitando-se na Trindade. Vocês vão estar muito bem servidos se puderem ler esses livros, e não são livros muito grandes e uma leitura muito fácil assim, agradável. E aqui fica também o meu pedido para que vocês fotografem esse QR Code e enviem a sua avaliação. Você não vai gastar 15 segundos, viu, para fazer a avaliação. Só apertar lá umas 5 bolinhas e pronto. Se quiser escrever mais alguma coisa, gastar mais um tempinho, é opção. Mas, por favor, fotografem aí para fazer a sua avaliação. Tá joia? Vamos orar, irmãos, encerrando. Pai querido, obrigado, Senhor, pela nossa comunhão na Tua presença, recebendo a palavra do Senhor. Pai, nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor, desfrutar cada vez mais do Seu amor, porque nós sabemos que ao fazer isso, o Senhor é glorificado, o Senhor é engrandecido. Porque acabamos assim, dessa maneira, confessando e testemunhando que não há nada melhor nessa vida, não há nada que esperar maior do que ser amado pelo Senhor. E nós te agradecemos, porque por meio de Jesus, pela graça de ter sido entregue por nós imerecidamente, é que nós tomamos conhecimento, tivemos notícia desse amor. Jesus que também por amor se entregou por nós. E muito obrigado, porque se nós estamos falando dessas verdades, ouvindo, compreendendo, anelando por elas, é o Espírito do Senhor que nos trouxe do teu amor, amor que foi derramado no nosso coração por meio deste Espírito que está aqui agindo em nós. E nós te adoramos, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o fazemos na mediação daquele que se entregou por nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Deus os abençoe. Um ótimo domingo. Bom, aqui a aula está encerrada e aqueles que quiserem continuar batendo papinho aqui, eu ainda estou aqui mais uns minutinhos, tá? Mas fiquem à vontade. E à noite, podendo, venham ao culto, está tudo muito seguro aqui, como sempre, tá? Apesar do decreto aí, a igreja é considerada atividade essencial, não foi vetada a realização de cultos, e a gente está fazendo com muito critério, como você sabe, há um ano vocês estão acompanhando aí a condução do conselho em relação à pandemia, tá bom? Obrigado, viu, gente? Ótimo domingo, obrigado, Leda. Oi, Raul. A entrada na sala pelo computador, ela é feita com o primeiro acesso é feito àquela pessoal da administração, do pool, e aí lá eles jogam para a sala, é isso mesmo, né? Lá você escolhe a sala, certo? Não, mas na semana passada eu fui pelo celular e aí eu consegui escolher, mas hoje eu não tive essa opção de escolher, eu caí num lugar comum e o Felipe que me jogou para a sala. É assim mesmo? Você não está enxergando. Vocês não estão enxergando. Pode ser o seguinte, que a versão do Zoom no seu computador está desatualizada. A do celular está atualizada, a do computador não está. Ok. Tá.
Tá bom? Então, pastor, atualizem. Matou. Pastor. Aí vai aparecer embaixo assim, aqueles 4 quadradinhos, salas simultâneas ou breakout rooms. Ok. Foi isso que aconteceu com a minha amiga lá de Foz do Iguaçu, pastor, que não pôde entrar porque o dela não estava atualizado, e eu filmei aqui no começo da aula, aliás, fizemos uma ligação para o WhatsApp em tempo real, ela mostrou o rodapé dela, e não aparece a janela entre gravações e reações, a janela das salas simultâneas. Então, precisa haver atualização para quem vai no computador. E eu vi, pastor, também que um pouco antes do senhor terminar, alguém pediu a palavra para o pós-aula, eu quero me inscrever para o segundo. Tá bom. Ok. Então, agora aqui como é que é, gente? É o petisco antes do almoço, tá bom? Fiquem à vontade para quem quiser ficar, mas quem não for ficar, eu já deixo aqui meu abraço, agradecendo ao Arthur pela gravação da aula. Arthur, você pode encerrar a gravação. Presbítero Troncoso, presbítero Evaldo, que nos honraram aqui com a sua presença, o Tom, Márcio, Leda, Gilberto, Suzana, Patrícia e a Elizabeth também aqui com a gente. Acho que eu falei o Cazuza, que eu também teve uma participação muito boa. Obrigado pela presença e a participação de todos. Então, vamos lá para o nosso... Um abraço.